Semana passada eu acabei fazendo um vídeo sobre o Mágico de Oz. E como prometido, eu vim falar da parte 2. Retorno a Oz, a recomendação que foi feita semana passada, é um filme muito mais sombrio do que o Mágico de Oz. E isso dá pra ver muito bem na tonalidade do filme, que por si só já tem cores mais apagadas e alguns assuntos muito peculiares. Aqui, de novo, a gente vai acompanhar a Dorothy. E eu sei que você percebeu, todos os atores estão diferentes. Isso porque esse filme foi gravado 46 anos depois do primeiro filme. Então é óbvio que essa troca de atores aconteceria. Outra coisa que eu tenho pra falar antes da gente entrar direito na história é que, pelos relatos que eu vi no YouTube e em reviews, esse filme tem uma vibe muito mais coerente aos livros de L. Frank Baum, trazendo uma Oz muito mais parecida com os livros, designs de personagens e até mesmo a vibe da história, que pelo visto não é tão feliz quanto o primeiro filme faz parecer. Tanto que uma coisa interessante que eu vi a galera reclamando é um dos choques que a primeira produção causou na indústria do cinema, para o mundo de Oz ser visto como uma coisa caricata, sendo que os livros não são desse jeito. Muitas vezes os livros vão tratar de assuntos muito pesados. Mas vamos pro filme. O filme ele abre com Dorothy se lamentando que ela queria voltar pra Oz, queria ver seus amigos, e ela começa a dar esses relatos pra sua tia, que se preocupa com Dorothy e pensa que a menina tá ficando louca. E ela, como medida de prevenção, leva ela para um hospital psiquiátrico, onde a Dorothy vai ser submetida a um tratamento de choque. Já dá pra perceber que o buraco desse filme é muito mais embaixo. Aqui realmente é mostrado todo o processo. Ela vai ser internada, é explicado a máquina de tratamento de choque que vai ser feito. Nesse hospital ela começa a ver uma menina no espelho. Óbvio, ao falar pros adultos, eles pensam que ela tá ficando ainda mais louca. Porém, quando finalmente vai ser começado esse tratamento de choque na menina, essa aparição até então que ela vê no espelho vem resgatar ela, né? Se revela uma menina de verdade, resgata ela e as duas fogem do hospital. Nessa fuga, as duas caem num rio e a Dorothy, só a Dorothy mesmo, consegue se pendurar numa caixa que tava por ali e vai boiando no rio, que leva pro mar, etc., até o reino de Oz. E algo muito curioso, antes da gente entrar nas terras de Oz, é que todos os atores que são mostrados na vida real, né, no mundo normal, vão aparecer no mundo de Oz de uma forma diferente. Assim como acontecia no primeiro filme. No primeiro filme, as pessoas que faziam os atores na fazenda da Dorothy são os mesmos que fazem os amigos dela em Oz. Isso serve, tá? Isso é uma ferramenta muito clara pra reforçar que, ok, talvez Oz seja um fruto da mente de Dorothy e ela realmente talvez esteja alucinando, louca. Eu acho muito interessante essa linha que o filme traz, tá? Será que aquilo é real? Será que aquilo é apenas uma alucinação? Tanto que no final desse filme, tá? Spoilers, quando ela magicamente volta pro mundo real, ela na verdade acorda numa poça de água, como se a represa na verdade não tivesse levado ela pra Oz, tivesse quase afogado a menina. E tudo aquilo lá é fruto de um coma dela. Muito bizarro, né? Mas nada chega perto dessa representação de Oz. Aqui é muito interessante como o filme, ele destrói tudo que a gente tem empatia do primeiro longa. Então, por exemplo, quando a Dorothy chega lá, ela chega no deserto da morte, onde se ela tocar naquela areia, ela morre. Então ela usa pedras para ir saltando até um chão que não seja no deserto. Quando ela chega nesse chão e vai andando pela terra, ela encontra de novo a estrada de tijolos amarelos, que tá destruída. Assim começando a destruir pouco em pouco os paralelos que a gente tem no filme antigo. Ela passa de novo no lugar onde a casa dela caiu por conta do tornado e tá tudo destruído. Não tem mais aquele reino dos anões e da fada em volta. É tudo uma floresta. Quando ela chega na cidade das Esmeraldas, tá tudo destruído. Os habitantes foram transformados em pedras. Algumas mulheres que estavam ali foram arrancadas as cabeças, que eu vou entrar em detalhes mais pra frente, porque quem arrancou essas cabeças ainda vai aparecer. O leão covarde e o homem de lata também foram petrificados, e o espantalho é o único que foi raptado. Quem diria, né? Logo, o companheiro da Dorothy, que tinha se tornado o rei das cidades das Esmeraldas, acabou sendo raptado. A Dorothy, andando pelo resto que sobrou daquela cidade, acaba encontrando uma figura muito peculiar. Os
Wheelers, né? Que a tradução ficou como rodantes. Os rodantes... Cara, eu vou falar Wheelers, que é muito melhor. Rodante parece que eu tô falando, sei lá, de uns carros rebaixados. Mas enfim, os Wheelers, eles são pessoas que têm membros trocados por rodas. Além de usar umas máscaras bizarras que provavelmente causou terror em muita criança que assistiu esse filme. Esse filme aqui, ele entra, tá? Numa daquelas categorias de filmes infantis mais assustadores de todos os tempos, tá? Então, tem muita coisinha aqui que provavelmente causou trauma em muita criança da época. A Dorothy, fugindo desses Wheelers, acaba encontrando o TikTok, não a rede social, um robô antigo do exército de Oz. Algo que eu achei bizarro quando eu tava procurando sobre esse filme é o ator que faz o TikTok. Ele é um animatrônico onde as suas cabeças e seus braços, tá, são controladas por um controle, porém as suas pernas são controladas por um cara na fantasia, tá? Então ele acabava se contorcendo pra entrar na fantasia pra realmente só usar as pernas e acabava se guiando no som, porque como a roupa do TikTok é toda fechada, não tinha como ele ver, ele apenas se guiava por som, algo bizarro. Bem, a Dorothy andando com a sua galinha e o TikTok acabam encontrando a bruxa Mombi, uma bruxa que começa com uns papos muito estranhos pra Dorothy. A Dorothy vai andando com ela no seu palácio e vê que ela tem uma coleção de cabeças. E depois de mostrar a sua coleção de cabeças pra Dorothy, ela chega pra menina e fala: nossa, você tem um rosto muito lindo. Tão lindo que ela pretende trancar a menina até que ela faça 18 pra ela poder decapitar ela e usar a cabeça dela. E é muito sinistra a estética dessa bruxa. Esse fato dela trocar a cabeça pra se manter linda e ter diversas aparências diferentes é muito louco. E você vê, tá? O filme não poupa tempo em mostrar a Mombi sem cabeça, a parte cortada ali do pescoço dela, as cabeças todas enfileiradas, criando um cenário praticamente de filme de terror, tendo aquele conceito da cabeça original guardada em algum lugar secreto e só destruindo ela pra destruir a bruxa, sabe? Literalmente um vilão de filme de terror. Aqui nesse palácio da Mombi, tá? Enquanto a Dorothy tá escondida bolando um plano pra derrotar ela, a gente encontra o Jack Cabeça de Abóbora. E pra deixar bem claro, vai ser o mesmo conceito do primeiro filme, dela encontrando diversos companheiros que vão ajudar ela na sua jornada. Então a gente vai ter o TikTok, como eu falei, vai ter a galinha, vai ter o Jack sem cabeça, vai ter o Gump também, que é uma criatura que eles montam ali com um sofá, cabeça de alce, sabe? Algo que eu achei bem legal é que eles não têm motivações próprias. E isso, na verdade, faz muito sentido. Fora o TikTok, né? Na verdade, que o TikTok ele meio que nasceu com um propósito, porque ele foi projetado pra ser um guerreiro de Oz. Mas, fora isso, o Jack, o Gump e a galinha meio que acabaram nascendo ali, né? No tempo que a Dorothy tá andando por essas terras. Então, faz todo sentido eles não terem nenhuma motivação. Afinal, eles acabaram de nascer. Meio que eles estão seguindo o que eles acham certo, né? Seguindo o coração deles, acreditando em que a Dorothy possa trazer de novo os tempos de glória a Oz. Jack, TikTok e Gumby conseguem escapar da bruxa Mombi numa cena bizarra de perseguição. Nossa, isso sim poderia sair de um filme de terror. Mas enfim, eles escapam e chegam até a montanha do Grande Gnome, que é dito como um ser muito poderoso, né? Aquele que, além do Mágico de Oz, também poderia ajudar a salvar a cidade das Esmeraldas. Afinal, as esmeraldas dessa cidade vêm dele, né? O nome, na verdade, é meio que um conceito ali, né? Ele é uma montanha com seus lacaios, pedrinhas, que é muito legal, tá? Porque o filme, ele utiliza de stop motion pra fazer as expressões dos lacaios dele, das pedrinhas, e é muito louco. Assim como eu disse no primeiro vídeo, eu pago pau pra esses efeitos de stop motion, tá? Eu acho que traz um charme de filme antigo que é um charme de filme antigo que só filme antigo tem. Quando a Dorothy conhece o nome, né, é revelado diversas coisas, que na verdade as esmeraldas foram roubadas dele, e que ele não tá querendo ajudar ela, não. Na verdade, ele que destruiu aquela cidade, porque ele queria as suas esmeraldas de volta. É até revelado, né, mais pra frente, que o nome também roubou os sapatos de Rubi da Dorothy, porque todas as pedras preciosas do planeta vêm dele. Então faz sentido ele ser dono também dos sapatos de Rubi. E é muito interessante os paralelos que o nome cria com o primeiro filme, né? As suas motivações. Porque, por exemplo, a fada do primeiro filme e a bruxa, elas vivem discutindo sobre os sapatinhos de Rubi, que na verdade não pertence a nenhuma delas, pertence ao nome. O fato delas terem sido roubadas e existir toda uma história, um contexto por trás
dela, transforma a história desse mundo ainda mais profunda. Eu não falei no começo, mas esse filme aqui, na verdade, ele é uma continuação não oficial do filme do Mágico de Oz. Porém, ele leva como inspiração da sua história o segundo e o terceiro livro escrito por Frank. Então, mesmo usando as histórias da continuação, acaba não sendo diretamente do filme de 1939. Eu acredito que tenha dado pra entender o que eu falei aqui. Bem, a Dorothy acaba confrontando o Nome, falando que ela precisa dos sapatinhos de Rubi pra salvar o reino de Oz, pra salvar os seus amigos. Então o Nome faz uma proposta de um jogo onde o grupo teria que descobrir qual objeto da sala de troféus dele é o espantalho, porque ele transformou o espantalho em um objeto e eles teriam cada um 3 tentativas pra descobrir qual é dele. E aí, me desculpem aos fãs, é aquele clichê, né? Todos eles vão tentar, vão falhar e quem vai conseguir no final, na última tentativa, é a Dorothy. É um clichê que existe, mas é muito legal. Ainda mais aqui, que tem toda uma estratégia do TikTok da Dorothy. Tipo, quando o TikTok tá lá, ele fala, falta uma tentativa pra mim. Quando eu tentar, provavelmente eu vou virar algum objeto aleatório dessa sala. Então, mesmo se eu errar, presta atenção no objeto que eu vou virar pra você tentar entender um padrão pra gente ter mais chance pra descobrir quem é o espantalho. E é muito legal, sabe? Essa dinâmica que eles têm, essa amizade que eles criam. Infelizmente, como eu disse antes, o TikTok erra, vira um objeto. E a Dorothy, na sua última tentativa, descobre um objeto verde que ela linkou, né? Esmeralda com o rei da cidade das esmeraldas. E acabou que, sim, era um espantalho. Quem diria que a Dorothy também teria a magia do roteiro pra gente conseguir ter um final pra história. Brincadeiras à parte, o Nome fica pé da vida porque ela começa a acertar e conseguir recuperar os seus amigos. Então a gente tem provavelmente a cena mais assustadora desse filme, que é um stop motion bizarro dele em forma de pedra. Eu não falei antes, mas claramente o Nome não tem um formato humano, embora ele seja apresentado pra gente na forma de um rei. Eu acredito que ele assume essa forma só pra ter uma conversa melhor com a Dorothy e ela conseguir ter um diálogo melhor e o público conseguir se relacionar mais com ele naquela parte. Todas as outras circunstâncias desse filme, ele tem um visual bizarro. Principalmente quando ele começa a engolir os amigos da Dorothy. Meu Deus, esse bicho acabou de sair de um filme de terror dos anos 90. Porque se liga nessa expressão. Outra coisa que eu acho muito legal de citar do Nome é que ele tem diversos lacaios. Esses lacaios, tá? E o Nome, se você não percebeu, são os mesmos atores que fazem o doutor e os enfermeiros do hospital que a Dorothy estava internada. Assim, reforçando mais aquela ideia daquela alucinação que ela tem e do meio que ela vê o mundo, né? Esses filmes sempre tem essa dualidade pra falar, será que a Dorothy tá louca? Ou será que aquela fantasia realmente existe? E, cara, é genial, tá? Sinceramente, eu acredito muito que ela tá louca, porque isso traz uma profundidade muito maior ao filme. Eu sei que muitas vezes pode ter sido confirmado em livros que não é assim, mas eu gosto de acreditar no meu mundinho que é assim que as coisas funcionam. Porque esse paralelo que tem, principalmente dos vilões com os personagens que estão lá no hospital psiquiátrico, o responsável por fazer o tratamento de choque ser um Nome, a bruxa Mombi ser uma enfermeira daquele hospital também, é algo que, cara, não pode estar aqui por qualquer motivo. Mas, como isso é um filme infantil, é claro que no final tudo acaba feliz, né? A Dorothy consegue, com seus amigos, derrotar o Mombi, eles recuperam tudo da cidade das Esmeraldas, há uma festa, a menina que a Dorothy começa a ver no espelho, é revelado que na verdade ela é a rainha de Oz, né? A princesa, a rainha de Oz, e acaba dando uma explicação meio que feliz também pra essa alucinação que ela tava tendo enquanto ela olhava os espelhos do hospício. Eu não sei se começar a ver uma menina num hospício é um bom sinal, mas nesse filme, sim, é um bom sinal. Então não se preocupem se vocês começarem a ver figuras nos espelhos, é só que existe um mundo mágico esperando por vocês. A Dorothy se despede dos seus amigos e acaba voltando pro mundo real. Então a gente tem aquela cena bizarra, né, dela acordando numa poça, como se o rio, na verdade, tivesse quase afogado a menina. Nessa hora o seu tio encontra ela e traz ela de volta pra casa. E meio que eles desistem, tá, de levar ela pro hospital, esquecem todo o rolê que eles queriam levar ela pro hospital, porque meio que a Dorothy acaba se resolvendo. Isso é muito legal, né? O filme, ele acaba mostrando no começo como se ela estivesse louca e vai construindo de uma forma como se ela tivesse se aceitado e aprendido a viver com aquilo lá. Óbvio que a gente também pode ter aquela interpretação de que tudo que se passa depois do tratamento de choque não é real. Como se depois que ela foi pro hospital e teve o tratamento, as alucinações meio que se controlaram, mas não foram totalmente embora. Porque no final do filme, a gente consegue ver ela conversando com a menina no espelho da casa,
casa. E quando ela vai chamar os seus tios pra mostrar a Rainha de Oz, a menina faz um sinal de silêncio, tipo, não fala que eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Assim, ao meu ver, sendo o lado da loucura, falando, se controle, porque senão a gente vai precisar voltar pro hospital. Essa jornada de 2 filmes foi algo muito diferente que eu fiz. Geralmente não separo, mas dessa vez eu resolvi separar pra mim ter um fluxo melhor de trabalho. Muitas coisas estão mudando no canal aqui, tá? Eu tô tentando fazer mais um cronograma que eu goste pra se tornar algo ainda mais prazeroso. Muito obrigado pelo apoio que sempre tem em todos os vídeos, tá? Eu não tenho o que reclamar. Quando eu assisti esse filme aqui, o primeiro e o segundo, eu fiquei provavelmente uma semana só consumindo coisa do Mágico de Oz. Eu até pretendo comprar os livros, tá? Chegou a esse nível. Porque é muito interessante, sabe? Os livros ter esse lado mais dark. Tanto que eu tava ouvindo uma galera falar e o mundo de Oz não é mágico como nos filmes. É um lugar que muitas vezes parece um pesadelo que você não vai querer estar lá. Ainda mais com os tipos de vilões que eles apresentam. Existem diversos paralelos, tá? Que eu pretendo ainda fazer um vídeo mais detalhado, explicando tudo mais. Mas que eu acredito que seria interessante eu ler a obra original antes de fazer eles. Pra poder trazer coisas mais embasadas. Eu vou estar deixando, tá? Os vídeos que eu tive referência aqui na descrição. E em específico eu vou estar deixando um TCC da Natália, que eu achei na internet, de 65 páginas destrinchando os 2 filmes, cada detalhe e tentando entender o lado mais psicológico da obra. É muito interessante esse trabalho dela, então eu recomendo muito que vocês vão atrás. É um PDF e provavelmente vai ser o link destacado na descrição do vídeo. E como sempre, muito obrigado pela atenção.